devotos reunidos. Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Hare Krishna. Nitai Gura Premanande. Hari Haribol. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru Shri Gauranga Jaya. Shri Guru Shri Gauranga. Continuando com a nossa transcendental leitura do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Madhya Lila 19. O Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso 161. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shunija Dipashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribol. Prathame Upashakara Karaye Chedana Tabemula Shakabadijaya Vrindavana. Ao perceber que uma trepadeira indesejável está crescendo ao lado da trepadeira original, o devoto inteligente deve cortá-la imediatamente. Então, a verdadeira trepadeira de Bhakti Latabidya cresce sem dificuldades, volta ao lar, volta ao Supremo e busca o abrigo dos pés de lótus de Krishna. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Se alguém desencaminhado pelas trepadeiras indesejáveis cair vítima delas, não poderá percorrer o caminho de volta ao Supremo. Pelo contrário, permanecerá dentro do mundo material, realizando atividades que nada têm a ver com o serviço devocional puro. Semelhante pessoa pode-se elevar aos sistemas planetários superiores, mas, como permanece dentro do mundo material, sujeita-se às 3 espécies de misérias materiais. Adhyatmika, Adhibhautika, Adhidaiva, Klesha. Prema Palapa Kipade Malia Shvadaya Lata Avalambi Mali Kalpa Vrikshapaya. Quando o fruto do serviço devocional amadurece e cai, o jardineiro saboreia esse fruto. E assim, tira proveito da trepadeira, indo até a árvore dos desejos, dos pés de lótus de Krishna, em Goloka Vrindavana. Taham Seikalpa Vrikshera Karaye Sevana Shuke Prema Palasa Karya Shradana. Ali, o devoto serve aos pés de lótus do Senhor, os quais se comparam a uma árvore dos desejos. Cheio de bem-aventurança, o devoto saboreia o suco da fruta do amor e fica eternamente feliz. Hariu! Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A palavra
Tarram indica que no mundo espiritual podemos saborear o suco da fruta do serviço devocional e, assim, enchermos-nos de bem-aventurança. Haribo. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Shila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jaya. Shila Prabhupada Ji Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 8º, verso 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hastagrayera Chayati Vidim Pitalu Pitakolu Kaladiais. Hastagrayera Chayati Vidim Pitakolu Kaladiais. Tidran Hyantanhita Ivayuna Shikshabandeshu Tadvi. Tidram Hyantani Hita Vayuna Shikyabandeshu Tadvi. Dvatangari Dritamaniganam Svanganam Marta Paditan. Dvantagari Dritamaniganam Svanganam Tapadipam. Kali Gopyo Jahi Griha Kriteshu Suvyagrachita. Kali Gopyo Jahi Griha Kriteshu Suvyagrachita. Hastagrahira Chayati Vidim Pitakolu Kaladiais. Chitram Hyantani Hita Vayuna Shikshabam Deshu Tadvi. Dvantagare Dritamaniganam Svanganam Arta Pradipam. Dvantagare Dritamaniganam Svangan Arta Pradipam. Kale Gopyo Yahiriha Kriteshu Suvyagrachita. Kali Gopyo Jahiriha Kriteshu Suvyagrachita. Tradução, vamos repetir, por favor. Quando o leite e a coalhada são mantidos em um balanço pendurado bem alto no teto, quando o leite e a coalhada são mantidos em um balanço pendurado bem alto no teto, e Krishna e Balarama não podem alcançá-lo, eles dão um jeito de alcançá-lo, empilhando várias tábuas, e virando de ponta cabeça, o pilão próprio para moer especiarias, Conhecendo muito bem o conteúdo do pote, eles abrem buracos nele, enquanto as gopis mais velhas, ficam entregues a fazer, entram num quarto escuro, iluminando o lugar com as valiosas joias e adornos,
que ficam sobre seus corpos, e aproveitando-se dessa luz, para roubar. É o bandido da luz vermelha, é o bandido das várias luzes, das várias joias que adornam seus corpos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Outrora, as casas guardavam-se, em todas as casas, guardavam-se iogurte e manteiga para serem usados quando surgisse alguma emergência. Mas Krishna e Balarama costumavam empilhar tábuas para que pudessem alcançar os potes, e então faziam buracos nos potes com suas mãos para que o conteúdo escorresse e eles pudessem bebê-lo. Este era outro meio de roubar manteiga e leite. Quando a manteiga e o leite eram mantidos em... Krishna e Balarama utilizavam várias maneiras para roubar manteiga e leite das casas vizinhas. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Istapitam Jena Bhutali Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namush Tute. Hasta grahera chayati vidim pitakoluka jais chidraniyam tarnihita vayuna shikyabandeshu tavit doanta garedrita maniganam sangamarta pradipam kalegopyo yarhigriha titeshu suvi. Quando o leite e a coalhada são mantidos em um balanço pendurado bem alto no teto, e Krishna e Balarama não podem alcançá-lo, eles dão um jeito de alcançá-lo, empilhando várias tábuas e virando de ponta cabeça o pilão próprio para moer especiarias. Conhecendo muito bem o conteúdo do pote, eles abrem buracos nele. Enquanto as gopis mais velhas ficam entregues a seus afazeres domésticos, Krishna e Balarama às vezes entram num quarto escuro, iluminando o lugar com as valiosas joias e adornos que ficam sobre seus corpos e aproveitando-se dessa luz para roubar. Aqui estamos ouvindo as famosas altices, travessuras da criança Krishna, da criança Balarama. Krishna e Balarama é a alegria dos residentes de Vrindavan. E Krishna estão tendo problemas com a internet, mas parece que vai e volta rapidinho. Portanto, não fujam daí, continuem acompanhando. Só um pouquinho de paciência, que são problemas naturais da Kali Yuga. Então, Krishna e Balarama, executando essas travessuras transcendentais, executando essas atividades que aparentemente
aborrecem os habitantes de Vrindavana, eles estão dando cada vez mais bem-aventurança aos habitantes de Vrindavana e desfrutando cada vez mais do relacionamento amoroso com os habitantes de Vrindavana. Isso nós temos que tentar entender para desenvolver apego por ouvir sobre essas atividades, porque são atividades que não são naturais desse mundo, nesse mundo. Então, acontecem só quando o próprio Krishna aparece aqui. Então, nós devemos entender isso. Logo lá no começo do Srimad Bhagavatam, a gente ouve o que é o humor da vida espiritual, principalmente a vida espiritual que o Senhor Chaitanya nos trouxe, né? Nos inspirou a segui-la no humor de Goloka Vrindavana. Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavat utama shloka bhakti bhavati nastiki. Esse verso do Bhagavatam é muito importante, porque ele fala que essa é a vida do devoto, é assim que o devoto tem devoto, né? Ouvindo essas histórias, ouvindo o Srimad Bhagavatam, que narra essas histórias. Então esse verso fala que, por se ouvir regularmente o Srimad Bhagavatam, lá, por se ouvir regularmente o Srimad Bhagavatam, Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavat sevaya. E por se servir um habitante de Vrindavana, alguém que, por se ouvir regularmente sobre essas atividades transcendentais de Krishna, que é ouvir regularmente o Srimad Bhagavatam, por se servir um habitante de Vrindavana, um residente de Gokula, um devoto puro de Krishna, por se servir um devoto puro de Krishna, todas as coisas que são um empecilho para o avanço espiritual, toda a doença do coração, todos os impedimentos, todos os anarcas, são quase que totalmente as atividades transcendentais de Krishna, servindo ao mesmo tempo a um habitante de Vrindavana, a um devoto puro de Krishna, a um residente de Vrindavana, como Srila Prabhupada. O poder disso é que limpa-se o coração de toda doença do devoto, fica limpo por ele estar ouvindo Krishna Katha, ouvindo sobre as atividades transcendentais de Krishna como essa, e servindo ao devoto puro. O serviço devocional ao qual estamos ouvindo aqui, se louva, se executa cantando, glorificando com canções transcendentais o Senhor Supremo, se estabelece no coração do devoto como um fato irrevogável, como algo assim que não insubstituível, que ele não vai parar de fazer, que ele não muda, não para de fazer, que é servir Krishna. Então vejam só a potência dessas atividades de Krishna e do serviço a uma pessoa como um habitante de Vrindavana desses. Vejam só a importância. Então estamos ouvindo sobre as atividades da criança suprema e da mãe do universo, Mãe Yashoda e Krishna. E estamos servindo um habitante de Vrindavana, assim como os Gopas e as Gopis, os vaqueirinhos, Srila Prabhupada, estamos servindo. Isso vai fazer com que toda a nossa doença material se erradique e que tenhamos entusiasmo por prestar serviço devocional transcendental amoroso espontaneamente a Krishna e ao mestre espiritual de maneira fixa. Isso se torna uma prática irrevogável. E que prática é essa? Uma prova disso é, por exemplo, toda manhã nós cantamos do Kalyana Kalpataru, o verso 4
Ravanantakara, Makana Tashkara, Gopijana, não, Ravana, Makana Tashkara, Gopijana, Vastravali, Brajerara Gopa Brindapala, Chitahari, Bansidhari. Ano após anos, cantamos toda madrugada. Não é uma vez na vida, não. Todas as madrugadas cantamos isso. Ravanantakara Makana Tashkara Gopijana Vastravali. O que ele fala aí? Ele fala que, como o Senhor Ramachandra, esse Krishna matou, exterminou com o rei demoníaco Ravana. E Tashkara quer dizer ladrão, né? Makana, as gopis mais velhas, né? Makana Tashkara, Gopa Vrindapala. Então, e Krishna rouba o iogurte que as gopis iam manter, mantinham penduradas no teto dos seus depósitos, para fazer, depois bater e fazer iogurte, como o Prabhupada falou aqui. Outrora, em todas as casas guardavam-se iogurte e manteiga para serem usados quando surgisse alguma emergência. Então, E o Krishna e Balarama roubam manteiga, mas é êxtase espiritual, êxtase transcendental. Então, Krishna e Balarama roubam, se divertem, e as gopis mais velhas também se divertem. Assim como fala logo na sequência também, que da mesma maneira também Krishna roubou as roupas das gopis mais novas enquanto elas se banhavam no Jamuna, né? As transcendentais de Krishna. Então, Krishna rouba a manteiga, o iogurte, a coalhada das gopis mais velhas e rouba as roupas das gopis novinhas enquanto elas vão se banhar no Jamuna. Essa é a diversão de Krishna. Então, Krishna é o vaqueirinho de Vrindavan e Krishna é o protetor, o bem-querente de todos os vaqueirinhos de Vrindavan. Esse verso aí do Kalyana Kalpataru que cantamos todas as madrugadas. Ravanantakara Makana Tashkara Brajerara Kala Gopa Brindapala Chitahari Bansidhari. Então, canção transcendental que louva Krishna. É assim que se executa serviço devocional. Assim como no mês de Damodara tem esse mesmo assunto também. Não tem no Damodara Vrata? O Damodarastaka, o primeiro verso, trata desse assunto também. O primeiro verso é Namamishwaram Chitanandarupa Lasat Kundalango Kulebrajamana. E achou que Krishna, a Suprema, né? O Senhor Supremo, que personifica Satit Ananda, personifica a existência, a eternidade, o conhecimento e a bem-aventurança, que é a luz de todos os habitantes de Vrindavan, a manteiga que Mãe Yashoda, ou o iogurte que Mãe Yashoda mantém de pendurada no teto dos seus depósitos para poder bater e fazer manteiga. Krishna rouba, como estamos vendo aqui. Não adianta ela pôr no lugar alto, não adianta ficar bem escondido, porque ele pega esse pilão que ele teme que Mãe Yashoda ou amarre nele de castigo, ele pega esse Balarama, um ajudando o outro, sobem, furam os potes, enquanto o iogurte escorre, a manteiga escorre, a coalhada escorre, eles lambem, eles bebem, eles desfrutam. Mas ele, quando vê Mãe Yashoda chegar com a vara, quando vê Mãe Yashoda chegando com
uma chibata na mão, ele não faz um teatro, ele fica com medo mesmo. Fica com medo mesmo. E os seus brincos em forma de tubarão balançando de um lado para o outro, enquanto ele corre, o torna cada vez mais atraente, cada vez mais belo. E ele fica verdadeiramente com medo de Mãe Yashoda, porque essa é a raça lila, é a lila, é o sabor que Krishna sente com Mãe Yashoda nesse desfrute com sua mãe, com sua devota mãe, e ele, como a suprema personalidade de Deus, corporificando o filhinho querido de Mãe Yashoda, ele tem medo de verdade, e a prova disso é que quando ele teme essas joias que estamos ouvindo aqui falar, que brilhavam tanto, que ele entrava no quarto escuro e com o brilho, eles entravam no quarto escuro e com o brilho das joias que decoravam seus corpos, eles podiam ver e encontrar onde estavam as manteigas, os iogurtes, as coalhadas e assim por diante, parte. Ele fica com tanto medo de Mãe Yashoda que o colar de pérolas dele espalha assim. E ele esfrega os olhos, chorando, várias vezes, com medo de Mãe Yashoda, e corre. Mãe Yashoda corre atrás dele, ele está correndo e ele fala, pronto, você é pego. E ela pega a Krishna pelas costas. A esse Senhor Supremo, que é preso pelo amor de seus devotos, ofereço minhas humildes reverências, minhas respeitosas reverências. Então é isso que fala logo no primeiro verso. Falei do quarto do Kalyana Kalpataru, que cantamos toda madrugada, que trata desse assunto, acabamos de ouvir, acabamos de explicar. E agora o primeiro verso do mês de Damodarastaka, o primeiro dos 8, no mês que fazemos o voto de Damodara Vrata, que é Namami. Bhagavatam está falando que a vida espiritual é essa, limpar o coração por se ouvir sempre sobre essas atividades, porque elas limpam. Servir ao habitante de Vrindavana, quem está nos trazendo essa intimidade com Krishna, porque é ele que tem, o mestre espiritual, Srila Prabhupada. E uma vez o coração limpo, amoroso a Krishna, funciona dessa maneira. Ele é louvado com essas canções transcendentais, que acabamos de ver como tudo isso é verdade. Só aqui que eu me lembrei agora, 2 versos de glorificação a Krishna, que cantamos um diariamente e um no mês de Kartika. Mas é assim, essa é a vida do devoto. Coração limpo por ouvir sobre as atividades transcendentais de Krishna, entusiasmo por estar servindo a um habitante de Vrindavana, o mesmo humor dos habitantes de Vrindavana, e o serviço devocional estabelecido no coração como um fato irrevogável. E o serviço devocional é assim, se executa alegremente, Susukam Kartum Avyayam, se executa sem nenhum temor, porque estamos com Krishna. Como fala esse verso, o Supremo é o protetor dos outros vaqueirinhos. É o que fala esse verso, que cantamos toda a madrugada. Aí, Bhagavan Sattvatam Pati, Krishna é o protetor dos seus devotos. Mas por que ele protege assim os seus devotos? Porque seus devotos estão sempre com ele, como os habitantes de Vrindavana, como os vaqueirinhos. E ele é o vaqueirinho supremo. Shrotavya, Kirtitavyascha, Diya Pujascha Nityada. Os devotos só querem isso, ouvir sobre, falar sobre tudo isso, falar sobre Krishna. Shrotavya, Kirtitavyascha. Os devotos não se esquecem que são servos amorosos de Krishna, porque estão presos pelo amor por Krishna. E Krishna está preso pelo amor dos devotos. Então, a oração que o devoto faz a Krishna é sem
reserva, sem hesitação, é sempre. Pujas, todo dia. Nityada, constantemente, todo dia. Essa é a vida dos devotos, essa é a vida, esse é o poder dessas atividades transcendentais de Krishna. Então, muito bem lembrado tudo isso aqui, como realmente tudo começa com o ouvir do Bhagavata, que descreve as atividades transcendentais de Krishna. Srimata Shradaya Nityan, sempre. Nityan. Porque os devotos têm fé fixa, firme, que isso tudo é verdade e sempre sobre essa verdade suprema, sobre as atividades da pessoa suprema. E por fazer isso, não precisa nem levar muito tempo não. Kalena Nati Tirgena, Bhagavan Vishateri Di. O devoto está sempre vendo rotina aí, vê Krishna dentro do seu próprio coração, não demora não. Kalena Nati Tirgena, Bhagavan Vishateri Di. Ele olha e vê a suprema personalidade de Deus, Govinda, Bhagavan, o vaqueirinho supremo dentro do seu coração, a criança suprema dentro do seu coração. Esse é o resultado de ouvir o Bhagavatam, ouvir sobre as atividades transcendentais de Krishna. Essa é a decorrência de se servir um habitante de Vrindavana, o mestre espiritual. Atividade na vida do devoto. A única atividade na vida do devoto é louvar Krishna com canções transcendentais, servir Krishna espiritual, ouvindo sobre as atividades transcendentais de Krishna. Essa é a vida do devoto. Alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje foi difícil, não sei como foi